A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço muito carinhoso e super especial a todos os trabalhadores do movimento espírita da cidade de Lagoa Santa, onde me encontro para um seminário com nosso querido André Luiz, o ator consagrado Renato Pietro, onde permaneceremos até sábado à noite, quando vamos retornar então para o Juiz de Fora. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos da cidade de Lagoa Santa. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar e aprender juntos e que Jesus nos abençoe sempre. Vamos estudar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932-7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Procurando entender a sabedoria divina, você aprenderá que quando você pensar primeiro em você, Deus te atenderá por último. Quando você pensar primeiro no teu semelhante, Deus te atenderá primeiro. Em sua sabedoria eterna, ele sabe que o mal crônico da humanidade é só o egoísmo e, por causa disso, permite a manifestação da queda, a somatização das ilusões, na tentativa de acordar a criatura humana de sua hipnose espiritual. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a conversão do apóstolo Paulo. Dados biográficos. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, Gálatas, capítulo 1, versículos que vão de 15 a 23, também está registrado em Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 6, em razão do devotado trabalho evangélico que realizou junto aos povos pagãos. Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, no início do século I da nossa era. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11 e 21, 39, 22, 33, recebendo o nome hebraico de Saulo. Fazia parte de uma família judaica helenística da tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 3, versículo 5 e Romanos 11, 1, cujos integrantes eram judeus da diáspora. Judeus da diáspora são judeus que fugiram, na época da dominação romana, eles fugiram para vários lugares. E
E seus pais estavam na Cilícia, na cidade de Tarso, uma cidade grega. Na infância aprendeu sobre sua herança judaica na sinagoga local, cidade de Tarso. No entanto, obteve os estágios finais de sua educação religiosa em Jerusalém, sobre a orientação do rabino Gamaliel, importante Gamaliel na vida de Saulo de Tarso. Era também cidadão romano por ter nascido numa província de Roma, grego, mas que pertencia a Roma naquele momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 25. A Cilícia era um distrito da Ásia Menor, situado próximo à Síria, pertencendo à província de Acaia. Acaia nós já falamos, onde estava a cidade também de Corinto. O limite ao norte era o Monte Tauro, ou Taurus. Estava dividido em duas províncias, Cilícia, Traqueia e Cilícia Pádias. A primeira muito montanhosa e agreste, e a segunda, embora também em parte coberta de rochedos, dispunha de algumas planícies férteis. Importante estrada cortava o país de leste a oeste, passando pela cidade de Tarso. Nos tempos romanos, a Cilícia exportava grande quantidade de lã caprina, chamada cilicium, da qual se fazia tendas. Esse foi, aliás, o ofício de Paulo de Tarso, uma vez que era praxe entre os de sua raça, inclusive os mais ricos e ilustrados, aprender sempre um ofício manual. Atualmente, a Cilícia pertence à Turquia. Pelo ocidente se liga à Europa, através do Estreito de Bósforo. Pelo oriente, com o Irã e a Rússia, fazendo fronteira com o Iraque e a Síria, ao sul. A terra natal do apóstolo contava com cerca de 500 mil habitantes na época de seu nascimento, possuindo um bom porto, um centro comercial móvel, movimentado e importante. Então, observe que era uma cidade grande, 500 mil habitantes, para aquela época era imensa, né? Era uma cidade cosmopolita que desempenhou relevante papel nas guerras civis dos romanos e estava isenta de pagar impostos a Roma. Tarso era formada de uma população heterogênea de marcada influência grega. A Cilícia era altamente civilizada ao longo da costa, mas bárbara nos altiplanos do Monte Taurus. Tarso, a capital, era formosa pelos seus filósofos e por suas escolas. Os judeus da diáspora estabeleceram ali importante colônia, como também Antioquia, Mileto, Éfeso e Esmirna. Essas cidades fariam parte do roteiro da pregação evangélica do apóstolo. Em Jerusalém, conquistou uma posição de importância como fariseu, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6, e considerável cultura, fatores que muito o favoreceram em suas viagens missionárias. Falava ele fluentemente o grego, o latim, além do hebraico. Elevado à posição de doutor da lei, vivia em Jerusalém desfrutando do prestígio que a posição lhe impunha, junto ao sinédrio e em razão das relações de sua família. Então, é um jovem de Tarso, além de ser competidor de bigas, que era um atleta nato, ele também, estudioso, né, intérprete da lei mosaica, se tornando um grande doutor naquela época. Com a morte de Estevão, a vida do impetuoso doutor da lei sofre profunda e irreversível transformação. Quer dizer, ele manda lapidar em praça pública Estevão, aquele Jesiel, irmão de Abigail, né? E ao se tornar cristão, utiliza o nome grego, Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo. Saulo nem sequer imaginava de que ele era irmão da sua amada. E ela reconhece, embora ele barbudo, já quando ele cai, meu Deus, é meu irmão. E a partir dali, Saulo entra numa loucura total, porque ele matou o irmão da pessoa que ele mais amava. Então, alucinado por descobrir que Estevão é o mesmo Jesiel, o irmão desaparecido de sua amada noiva Abigail, vê desmoronar os seus sonhos matrimoniais. Abigail, por outro lado, afasta de Saulo, se converte ao cristianismo, recebendo de Ananias as luzes sagradas da nova revelação. Então o velho Ananias, passando lá pela casa de Abigail, acaba convertendo-a naquele momento de dor, e ela aceita as claridades do Cristo.
Não muito tempo depois da sua conversão ao cristianismo, Abigail cai irremediavelmente doente, vindo a morrer nos braços de Saulo, enlouquecido de dor. Saulo afasta dela, mas depois de alguns meses, a saudade era imensa que ele volta a procurá-la. E, por seu desespero, ela se tornara agora cristã. E ele não conseguia compreender por que esse Cristo perseguia tanto na sua mente, em desalinho. E ela acaba falecendo em seus braços. E ele, revoltado, vai atrás do velho Ananias para matá-lo. Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Quer dizer, ele ainda se sentia culpado. Pensamentos amargos atormentavam, tomando de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilaria todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo de sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara a noiva ao antro indevassável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosa àquele Cristo crucificado que não pudera compreender. Então, para ele, o culpado de tudo era o Cristo. Ensadecido pela dor, o orgulhoso fariseu transferiu sua mágoa e revolta para Jesus e seus seguidores. Aí ele começa aquela perseguição implacável em cima dos primeiros cristãos. Ele foi muito covarde com os cristãos, não só mandando matar Estevão, como pisoteou com seu cavalo os moribundos e sofredores na casa do caminho. Mandou prender Pedro, Tiago, João, enfim. Ele foi muito duro com os cristãos nascentes. Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora que se encontrava só, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria processos da perseguição infamante. Sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Elabora então um plano de perseguição aos cristãos, especialmente dirigido a Ananias, responsável direto pela conversão de Abigail. Posteriormente, apresenta esse plano ao Sinédrio, esclarecendo que, a despeito da paz reinante em Jerusalém, obtida pelo encarceramento dos principais líderes da Igreja do Caminho, o mesmo não acontecia nas cidades de Jope e Cesareia, onde eram frequentes os distúrbios provocados pelos adeptos do Cristo. Concluindo a exposição, afirma: não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-se notícias alarmantes de Damasco a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho então estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus à causa que servimos. Bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando se julgue necessária e oportuna. O plano de Saulo foi totalmente aceito pelo Sinédrio, que lhe concedeu liberdade para agir livremente. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente, em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis, que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. A fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria.
As ações de Paulo antes da sua conversão, iniciada propriamente na estrada de Damasco, foram guiadas por uma consciência mal informada. Assume a postura do inquisidor religioso que não oferece espaço mental para as orientações superiores ou para ponderações justas proferidas por amigos, por exemplo, as de Gamaliel. Não satisfeito com a perseguição que promoveu em Jerusalém, pediu cartas ao príncipe dos sacerdotes para aprisionar nas sinagogas de Damasco os cristãos que ali buscavam abrigos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 e 2. Aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo, mas levante-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não viu nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu ou bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te. Vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele está orando e acaba de ver numa visão um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E está aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como que umas escamas e recobrou a vista. Recebeu então o batismo, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam estupefatos e diziam: mas não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome? E veio para cá expressamente com o fim de prendê-lo e conduzi-lo aos chefes sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 3 a 22. Os acontecimentos relativos à conversão de Saulo merecem reflexões mais profundas. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser.
É raro alguém transformar-se tão rapidamente como aconteceu com Saulo. Sob o influxo da presença e chamamento do mestre na estrada de Damasco, o impetuoso fariseu muda radicalmente a sua posição na vida. De perseguidor passa a ser protetor de todos os cristãos. Não é difícil imaginar os sacrifícios e conflitos que o doutor de Tarso vivenciou para se transformar em discípulo sincero do Evangelho. Deve ter experimentado enormes dificuldades nos inevitáveis testemunhos. Importa considerar, porém, o significativo amparo fraternal que recebeu de muitos, um bálsamo para aliviar as suas chagas morais. Neste sentido, esclarece Emmanuel. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Todos os apóstolos do mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos, mas esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão. Precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Tão logo se verificou o egresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua influência providencial deve ter, por fim, evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Concluindo seu período em Damasco, em que recebeu o auxílio de Ananias e conheceu a mensagem de Jesus, Saulo parte para o deserto, vivendo no oásis de Palmira como humilde tecelão de tendas. Nessa localidade, prossegue no seu aprendizado, tendo oportunidade de vir a conhecer o idoso Ezequias, irmão de Gamaliel, cristão valoroso, assim como o casal Priscila e Áquila, judeus também convertidos ao cristianismo. Retornando a Jerusalém, após estágio no deserto, os cristãos fugiam dele, temerosos. Por influência de Barnabé, Saulo foi conduzido aos apóstolos que, após ouvirem o relato dos acontecimentos na estrada de Damasco, passaram a aceitá-lo como discípulo. Sendo, porém, ameaçado de morte por alguns judeus, os apóstolos levaram-no a Cesareia e depois a Tarso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 2 a 30. Os cristãos que se dispersaram após a morte de Estevão, em consequência da perseguição de Saulo, espalharam-se pela Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando nessas localidades os ensinamentos de Jesus. A notícia dessa pregação, porém, se espalhou, chegando aos ouvidos de Barnabé, que se encontrava em Jerusalém.
Entusiasmado, este apóstolo partiu para Tarso em busca de Paulo e durante 1 ano pregaram juntos o evangelho na igreja recém-criada de Antioquia para judeus e gentios. Foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. A palavra cristão significa partidários ou sectários do Cristo. Ao criarem esta alcunha, os gentios de Antioquia tomaram o título de Cristo ungido, Messias, por um nome próprio. A missão de Paulo não foi fácil, sofreu toda sorte de atribulações. No entanto, a partir da sua conversão na estrada de Damasco, por volta do ano 36 da nossa era, ele vai consagrar toda a sua vida ao serviço de Cristo, que o conquistou. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Só o bem prevalece. Você sabe quem foi John Wilkes Booth? Já ouviu falar desse homem alguma vez? Certamente não. Mas se perguntarmos se sabe quem foi Abraham Lincoln, a grande maioria das pessoas dirá que se trata de um dos presidentes dos Estados Unidos mais conhecidos e que contribuiu grandemente com a humanidade, abolindo o horror da escravidão em seu país. Pois bem, o primeiro nome que declinamos é do ator norte-americano que, de forma covarde e traiçoeira, desferiu um tiro certeiro na cabeça de Lincoln, enquanto este assistia a uma peça teatral. O mesmo aconteceu com tantos outros covardes da nossa história. A morte moral dessas criaturas é decretada por seus próprios atos de covardia e traição. Recebem da humanidade o esquecimento e desprezo. Quem não ouviu falar de Gandhi? O homem que, em nome da não-violência, libertou seu povo do jugo da Inglaterra. Ele também foi covardemente assassinado. Mas quem lembra o nome do seu algoz? Martin Luther King dizia: "Eu tenho um sonho." E seu sonho era que brancos e negros pudessem se sentar juntos à mesa da fraternidade. A bala assassina, disparada por um covarde que se escondia entre a multidão, na tentativa de matar seu sonho, conseguiu esfacelar o cérebro daquele homem. Mas suas ideias continuaram e continuam vivas. Seu sonho se realizou, se não completamente, pelo menos em parte. Quem sabe o nome do assassino? A humanidade sequer o registrou na história. Quem não ouviu falar de Sócrates, um dos pais da filosofia? Mas seus algozes foram esquecidos pela humanidade. Vários outros personagens que lutaram pelo bem estão nos registros da história da humanidade. Muitos assassinados, mas de seus assassinos ninguém ouve falar. Queremos lembrar dessa forma que só o bem prevalece, que aqueles que foram algozes certamente já voltaram ou voltarão em novas existências. Terão a chance de reparar os equívocos cometidos. Mas o bem realizado por quem quer que seja, esse está registrado. Esse valeu a pena. O mal terá que ser reparado de uma forma ou de outra. Jesus Cristo é o maior exemplo de que se tem notícia. Viveu bem, exemplificou-o, e seus ensinos são lembrados pela humanidade há mais de 2 milênios. Seu cérebro físico foi apagado, mas ninguém jamais logrou erradicar da face da terra suas ideias, embora muito se tenha tentado. Elas vivem e viverão para sempre, porque vindas de Deus. Você sabia que Jesus afirmou que é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei? E que esta assertiva nos dá a exata noção da lei de causa e efeito? Assim, aqueles que agem de forma equivocada terão que reparar seus atos até que se cumpra o último item da lei, até que seus atos fiquem de conformidade com as leis divinas, porque essas não serão burladas jamais.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, tenha ânimo forte, não desista, persista. Imite a corrente da água que escoa sem cessar apesar dos empecilhos da marcha. Sorria apesar de tudo. Sorrindo, não há mágoa que possa subsistir no coração. Esforce-se. Recorde que a vitória, para ser verdadeira, precisa ter sido difícil. Ame o mais que possa. Com amor será mais fácil vencer as dificuldades. Lutar, continuar sempre, é saber desfrutar o verdadeiro valor da vida. Então, meus queridos irmãos, amemos mais e temos que entender que a luta se faz necessária para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por mais uma vez poder participar do nosso programa junto com você. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.